Você é o cara que eu gosto mesmo. Obrigado. Obrigado pela confiança. Eu, inclusive, pedi para o nosso Snyder, aí eu falei, me traz o Adriles aqui, porque eu sou fã número 1 dele. Pô, nosso candidato, meu candidato federal já é você. Valeu. Tá, minha família também, o pessoal gosta muito da sua pessoa. Outra pergunta agora que eu vou te catar. Tá bom, cata eu. Houve ditadura militar? Ah, Vendramini, houve. Houve em algum momento da história do país, houve. Eu acho que a ditadura militar não se instalou em 64. Vamos fazer um resgate histórico. Em 64 havia 2 projetos de poder. Havia o João Goulart, que era um banana, que era um homem que estava lançando acenos à possibilidade de uma ditadura do proletariado. Isso não sou eu que digo, tá? Isso o Gabeira, que é comentarista da Globo, fala. A gente não queria. O Gabeira foi guerrilheiro, sequestrou Charles Elber. Mas eles não queriam democracia. Eles não queriam democracia, eles queriam ditadura do proletariado. Ou seja, uma ditadura comunista, aos moldes de Cuba, da Nicarágua, da Venezuela. É o que eles queriam, o que eles diziam que queriam. Então você teve uma contraposição, uma espécie de contragolpe a um golpe que a esquerda queria dar no país, em 1964, tanto assim que aquele que eu chamo de Revolução de 64, foi amplamente aplaudida pelos maiores jornais daquele tempo. Em 68, eu acho que aí a coisa complica. O AI-5, que foi uma reação natural às guerrilhas armadas que estavam matando e torturando gente, eles foram longe demais. A partir do momento que o Estado se coloca de maneira forte, mais tortura e mata pessoas, algumas pessoas inocentes, começa a censurar, aí eu acho que houve ditadura. Essa ditadura se estendeu ao longo dos governos Médici e do Costa e Silva. Houve gente torturada, o Estado não pode torturar, aí não dá. Aí, quando você chega no governo Geisel, aí você tem aquilo que se chama de anistia ampla, geral e restrita. Figueiredo, né? Não, foi no Geisel, no final do governo Geisel. No final do governo Geisel, você percebe excessos e exageros do governo militar, sobretudo desses períodos Costa e Silva e do Médici, em que você anistia não só os entes do governo que praticaram tortura e perseguição e censura, mas você anistia também os guerrilheiros de extrema esquerda que queriam implementar uma ditadura e mataram e torturaram gente também. Ou seja, anistia ampla, geral e restrita. Aí eu queria fazer uma ponte, se você me permite, com o que está acontecendo hoje. Hoje a anistia não seria ampla, geral e restrita, porque eu não vejo crime de golpe algum numa senhora de 70 anos com Bíblia na mão, numa cabeleireira portando um batom. Com perder o mané. Não tem anistia para um crime que não houve. Hoje seria uma anistia até injusta. Eu acho que esse nome é ruim por causa disso. Seria uma anistia injusta, porque eu não sei se eu quero anistiar o Alexandre de Moraes. Eu não sei se eu quero perdoar a Carmen Lúcia, e eles não querem perdão. Eles estão, ao contrário, condenando pessoas inocentes. Verdade. Hoje, o golpe, para mim, foi dado dentro do STF, quando manipulou uma eleição, manipulou no seguinte sentido, fez campanha para Lula, censurou a campanha de Bolsonaro, tirou Lula da cadeia, criou crimes que não existem, como discurso de ódio e fake news, para prender pessoas, se colocou como vítima daquele potencial criminoso que eles inventaram na cabeça para perseguir pessoas conservadoras. Isso, para mim, foi um golpe. Então, para mim, não tem anistia ampla, geral e restrita. Aquelas senhoras que invadiram o 8 de janeiro, elas estavam desesperadas por esse golpe dado anteriormente. Então, eu não sei se eu quero anistiar os verdadeiros criminosos, que são carrascos travestidos de juiz. Não vou dizer o nome aqui, que eu tenho medo de ser processado também. Mas, eventualmente, a anistia que houve dentro do período militar, em 79, implica que houve, sim, exageros e crimes do próprio Estado, e houve exageros e crimes potenciais da guerrilha armada. Hoje não tem 2 lados errados. Você tem um lado errado. Infelizmente, esse lado está no poder. Pô, Adriles, concordo ipsis literis com você, cara. Por isso que eu implorei para trazer você aqui, bicho. Valeu, eu concordo com tudo que você falou. Você é um cara muito correto, muito justo. Se fosse um hipócrita, falaria o seguinte: não houve ditadura militar. Eu não sou. Se fosse um hipócrita... Eu poderia ganhar voto com isso. Poderia. Não houve ditadura. Não, teve tortura, teve Mas claro censura, que houve, porra. Eu era teve. Adolescente, a gente não podia falar de política na esquina da rua. Passasse uma delação anônima lá pro DOI-CODE ou lá para outro lugar. O cara mora na rua tal, os caras já catavam o cara. Agora, tem que dizer, a censura hoje é muito pior. Não, muito pior. Muito pior. Porque na época, assim, eu era, leitor do Pasquim, quer dizer, de antes de eu ter nascido, inclusive. Você chegava para uma direção de jornal e falava, não pode falar desse assunto. Hoje, simplesmente, o Alexandre de Moraes e os seus capangas pegam, e como pegaram a minha, censuram sua rede social inteira. Censuram tudo, não falam o que você pode ou não dizer. Simplesmente, o meu caso é sintomático, o meu caso é o mais esdrúxulo. Eu estou no inquérito de fake news, sabe por quê? Eu disse 2 coisas. Isso que eu falei com você,
O TSE agiu como ator político, privilegiando um lado, a saber do Lula, em detrimento do outro, a saber do Bolsonaro. E disse, há censura no Brasil. No dia seguinte, censuraram o meu Twitter inteiro por 4 meses. Você tá no inquérito das fake news? Eu falei que tinha censura no Brasil. Parabéns, porque eu também tô, cara. Nossa, eu falei que tinha censura no Brasil, me censuraram. O nível da censura e da perseguição e do massacre às liberdades civis hoje é muito maior. A única coisa que eles não fazem é matar. Mas eles não precisam. É isso que é o perverso da ditadura. É uma ditadura séptica. Mataram por omissão o Clériston, né? O que eles fazem hoje? Eles arrancam seu sustento, seu emprego, sua conta bancária, seu visto de permanência, te exilam, te destroem, te cancelam, te colocam na cadeia. E a nossa, e a nossa vingança hoje não é a Magnitsky? Não é a Magnitsky hoje não é a nossa Poderia ser por se o STF, e junto com alguns bancos, não tivessem banalizado a Magnitsky. Meu medo é esse. O Alexandre de Moraes não é um cartão de crédito que vai me impedir de fazer o que eu tenho que fazer. Ótimo. Se você não impor sanção Magnitsky de maneira dura às esposas dos ministros, ao entorno dos ministros, aos assessores dos ministros, ou seja, porque o Alexandre de Moraes, meu filho, a mulher dele acabou de comprar uma mansão de 12 milhões de reais. Os caras pegam grana, enfiam no colchão, colocam patrimônio no filho, no avô, na mãe, na tia. Entendeu? Se você não fizer um cerco a esses tiranos travestidos de juízes, eles vão banalizar a Magnitsky e pior. Isso que eu já vejo acontecer. Eles já fazem um discurso seguinte: olha, a gente está enfrentando uma opressão de uma extrema-direita internacional, capitaneada pelo Donald Trump, que quer sufocar a democracia na América Latina. Sabe de quem que é esse discurso? Nicolás Maduro. Todo ditador fala, nós somos uma democracia e o imperialismo yankee americano está querendo sufocar. Isso é coisa de comunista. Isso é coisa de ditador de país de bananeiro. Entendeu? E esse é o discurso do Barroso. Estamos enfrentando uma extrema-direita. E aí, quando tiver uma Magnitsky aplicada a todos eles vão dizer, agora a gente vai se fechar de vez porque o imperialismo está querendo dominar o Brasil. Agora, o Brasil não é a Venezuela. A Venezuela, quando for aplicada as leis Magnitsky dentro dos ministros da Suprema Corte lá, que foi cooptada pelo governo, eles se fecharam ainda mais, se transformaram nessa ditadura cruenta que a gente está vendo hoje. O Brasil, você tem uma elite econômica, você tem grandes empresários, você tem gente dentro das instituições que não vai querer que o Brasil se transforme num imenso, sei lá, Cubão, numa imensa Venezuela. A minha esperança é que essa elite econômica acorde o que está acontecendo no Brasil. Porque aí eles vão arrebentar, eles vão estatizar a economia, eles vão arrebentar com as forças de produção, vão arrebentar com o agro e vão transformar o Brasil num país miserável, sustentado com dinheiro de imposto para dar o bolsa salsichão e, eventualmente, a massa pensante, a massa produtiva do país vai ser toda massacrada. Então, eu acho que o Brasil ainda tem uma chance de se liberar dessa ditadura. Mas você tem que ter liderança política para pedir impeachment do Alexandre de Moraes, para pedir reforma do judiciário, para dizer que nós estamos numa ditadura e uma elite econômica apoiando essa liderança política. Se não tiver essas duas coisas, esquece.